Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que estão as coisas, pessoal? Tudo certo? Esperar mais 2 minutinhos aí pro pessoal entrar, né? Bastante gente aí. A gente fica super feliz que isso esteja acontecendo, mesmo nessa pandemia, né, pessoal? Que nos deixa aí meio chateados, né? Aquela função de máscara e tudo mais. Estão ouvindo bem aí? Show de bola! Então, pessoal, boa tarde. O que a gente reservou pra gente conversar hoje? Oi, Fábio. Fábio acabou de entrar, o pessoal tá entrando. Obrigado. Né? Então, eu resolvi falar de TPM, né? Mas a gente resolveu falar de TPM de um jeito um pouco mais sério, né? A TPM, ou transtorno... Oi, Tatá. Claudinha, boa noite. Boa noite, Thalita. A TPM, esse transtorno pré-menstrual, ou síndrome pré-menstrual, como hoje é chamado, ok? A gente pode encarar isso aí como uma alteração, tá, nas pacientes, e que nos dá, nós temos uma quantidade grande de pacientes que nos procuram por isso, né? Talvez a gente tenha ainda muito pouco informação sobre a etiologia. O que é a etiologia? Como é que ela acontece? Existem suposições de como é que essa síndrome acontece, né? Que é a síndrome disfórica menstrual, ou a TPM mesmo, né? E dentro da TPM a gente tem uma coisa um pouco até mais séria, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. E que, para minha surpresa, no momento que a gente foi estudar isso, né, é uma coisa impactante pra caramba, né? Primeiro vou dizer para vocês de onde a gente tirou as informações, de onde a gente estudou, né? Uma das fontes os quais a gente estudou foi as diretrizes da Associação Médica Brasileira, ok? Também da Febrasgo, em atualizações sobre TPM e síndrome disfórica menstrual, né? Pelo programa de atualização de gineco-obstetrícia que a gente tem do Proago, né? E a partir disso a gente começou a tecer alguns conceitos, né? E algumas divisões. Bom, o que eu posso colocar para vocês? O ciclo menstrual ele pode ser dividido em 2 fases, né? A fase folicular, tá? Que começa no primeiro dia do ciclo, tá? E termina no momento em que a gente tem a nossa ovulação, ok? Essa fase chama-se fase folicular. A segunda parte, né, desse ciclo a gente chama de fase luteínica, né? E a fase luteínica, né, ela vai do momento da ovulação até o primeiro dia da próxima menstruação, certo? Então, se a gente, no geral, dividir esse ciclo em 28 dias, seriam os primeiros 14 dias a fase folicular e os 14 dias seguintes a fase luteínica, né? Bom, o mais importante nessa segunda fase é aí que a gente começa a ter os problemas nossos da TPM. São nesses 14 dias, né, que sucedem, né, à ovulação. E aí o que acontece? Bom,
Nesse momento a gente vai ter uma queda de um hormônio chamado FSH, uma queda da produção de estrogênio e uma queda da produção de progesterona. Bom, a gente sabe que 30, 40, até 50%, né? Não, pode deixar que a gente vai deixar ela gravada. Até 40% das pessoas podem ter queixas e sintomas, né? Ô Fábio, um beijo, bom te ver também. A gente pode ter de 40% a 50% de pacientes com queixa desses sintomas, né? Essa síndrome, né, que é a nossa TPM, dentro dela a gente pode ter uma outra situação, tá, que impacta muito a vida da paciente, tá, que é chamada a TDPM. O que significa isso? Transtorno disfórico pós-menstrual, que acomete cerca de 3 a 4% das pacientes, né? E o que a paciente na TPM normalmente sente? Aumento do tamanho das mamas, inchaço no corpo, inchaço nos braços, né? Cefaleia, fadiga, dor nas pernas, aumento de volume abdominal, né? Que mais? Irritabilidade, ansiedade, depressão, mudanças de humor e alteração do apetite, tá? Ok. Isso seria a nossa síndrome de alteração pré-menstrual mais clássica. A TDPM, ela cursa, em que a gente tem uma quantidade menor de pacientes, ela cursa com sintomas extremamente preocupantes. Eu vou ler para vocês esses sintomas, né? E quando a gente tiver pelo menos os 4 primeiros, né? Eu vou explicar isso aí, Dani, a respeito da vontade de comer chocolate. Quando a gente tiver pelo menos um dos 4 primeiros dos sintomas em que a gente vai explicar para vocês e vai ler aqui para vocês, a gente tem realmente uma síndrome, um transtorno, né, um pouco mais complicado, tá? Então, se você tem pelo menos um, né, ou nos primeiros em que a gente citar para vocês aí, a gente tem que começar a cuidar, porque a coisa começa a ficar braba, né? Humor deprimido, né? Sentimentos de falta de esperança ou pensamentos autodepreciativos, acentuada ansiedade, tensão, sentimento de estar, entre aspas, aí com os nervos à flor da pele, instabilidade afetiva acentuada, raiva ou irritabilidade persistente acentuada ou conflitos interpessoais aumentados, diminuição do interesse das atividades habituais, sentimento subjetivo de dificuldade em concentrar-se, letargia, fadiga fácil acentuada, falta de energia, acentuada alteração no apetite, excessos alimentares ou avidez por certos alimentos, né? Aumento do sono ou insônia, tá? Sentimento subjetivo de descontrole emocional, tá? E sintomas físicos como sensibilidade mamária, inchaço das mamas, cefaleia, dor articular, dor muscular, sensação de inchaço geral e ganho de peso. Bom, por que isso acontece? Nós desconfiamos que a gente disse que não existe uma etiologia, né? E essa etiologia a gente a gente pesquisou e fez várias hipóteses, né? E até então, desde 1970, a gente acreditava que as hipóteses seriam somente pelas variações hormonais. Hoje a gente sabe que não, né? A gente desconfia que a gente tem alteração neurológica a nível de serotonina e a nível de GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é considerado um regulador primário do funcionamento cognitivo das pacientes, certo? E como é que isso ocorre? A gente desconfia que essas variações, principalmente ligadas à progesterona, tá?
Os metabólitos ativos da progesterona, eles atuam como moduladores dos neurotransmissores serotoninérgicos e do sistema nervoso central. Isso faz o quê? Né? Faz com que essas pacientes tenham esses quadros mais deprimidos, faz com que essas pacientes tenham esses quadros mais ansiosos, faz com que essas pacientes subjetivamente tenham sensações de descontrole emocional, enfim. Quando, inclusive com relação ao apetite. Por que aumenta apetite? Né? Porque essas flutuações hormonais, elas levam a alterações do sistema 5-hidroxitriptano, que é um neurotransmissor, tá? Envolvido no quê? Humor, ansiedade, apetite, sono e excitação. Tá? Então, eu tendo uma alteração de todos esses neurotransmissores, tá? Então, não é frescura a história da TPM, não é frescura, tá? Então, o que acontece? As pacientes realmente ficam abaladas, né? Psicologicamente, tá? Então, aí um recado para os maridos, um recado para os parceiros aí, né? É sério. Acontece mesmo, né? E tem pacientes que sofrem porque esse período pode acontecer por aproximadamente 14 dias, do período ovulatório até o período em que essa paciente vai menstruar, né? Raiva, irritabilidade. Então, assim, não é óbvio que tem muita gente que coloca a culpa de todos os problemas na TPM, né? Isso é uma das coisas que a gente pode pensar também, que também não é normal, né? Mas a gente sabe, tá, que isso, né, tem tratamento, né? E talvez seja uma das coisas que mais as pessoas procurem saber, né? Bom, tem tratamento a síndrome disfórica menstrual, ou transtorno disfórico menstrual, ou a TPM propriamente dita? Tem, né? E esse tratamento, poderia falar sobre enxaqueca nesse período. Na verdade, a gente sabe que nesse período aí, Fábio, a gente tem uma retenção hídrica muito maior, né? E essas pacientes, por também alterações serotoninérgicas e de GABA, elas podem fazer quadros de cefaleia bem importantes, né? Em pacientes que ficam com enxaquecas, com aura, né? Então, assim, a gente atribui isso provavelmente ao período, né? Pela alteração hormonal, pela variação hormonal, também pela alteração do GABA, também por alteração serotoninérgica, né? Então a gente fica pensando assim, se existe um remédio em que eu possa tratar tudo isso, e infelizmente a gente não tem, mas tem como a gente amenizar esse período, né? E eu fiquei bastante surpreso quando eu fui ler a respeito para falar com vocês aqui, né? Sobre TPM, em que todos esses locais em que eu fiz essa pesquisa, né, que da Associação Médica Brasileira, as diretrizes, o sistema de atualização em gineco-obstetrícia, né, e da Febrasgo também, eles nos dizem o seguinte, né, que a vitamina B6, cálcio e magnésio são muito importantes. E para minha surpresa, né, porque eu não imaginava que a gente pudesse ter algum tipo de alteração com relação a vitaminas para tratamento de TPM, né? Então, por quê? Eu tenho visto algumas pacientes reclamando bastante, isso é uma constante, tá, pessoal? O paciente fala assim, eu tenho vontade de matar um. Não é mentira, é verdade. Tem dia que nem eu me aguento, né? Isso também é verdade, ok? A gente vê que a vitamina B6, ela é uma coenzima, o qual participa
da formação de dopamina e serotonina, certo? O cálcio, ele é observado, a reposição de cálcio também melhora a questão da TPM, porque nós observamos que pacientes que têm situações com agitação, com irritabilidade, essas pacientes têm uma diminuição da quantidade de cálcio, tá? Cálcio, normal, tá? E vitamina B6, normal aí, tá? O magnésio também é uma vitamina. Bastante gente querendo matar todo mundo, né? E eu até vi casos eu fui ler, tem uns estudos aí dizendo aí que até de assassinato, uns negócios meio brabo assim, e que eu fiquei extremamente pensativo e preocupado, assim, né? Porque normalmente a gente coloca, isso é coisa de mulher, TPM é assim mesmo, vai ter, né? E a alteração psicológica, a alteração de trabalho, isso aí tem uma importância, né, para a vida pessoal da paciente, que isso é muito importante, né, com relação também a cuidar dos filhos, do marido, da casa, trabalho, tudo. Então, assim, é uma disfunção hormonal que acontece, uma variabilidade hormonal, e assim, tá todo mundo estressado em função da pandemia, tá todo mundo tentando, né, colocar uma vida em ordem, usando máscara, álcool gel. Isso também impacta nessa ansiedade, impacta nesse dia a dia mais confuso. As crianças estão em casa, então assim, tudo tem contribuído. E 14 dias depois que ela ovula, né, é um inferno, né? Então, compostos como vitamina B6, cálcio e magnésio pode ajudar muito, tá? Tem muito poucos efeitos colaterais e vão te trazer um benefício muito grande, principalmente serotoninérgico e dopaminérgico, certo? Bom, com relação aos tratamentos daí, sem ser compostos vitamínicos, né? A gente tem aí o Vitex Agnus, tá? Ele também, que é um produto mais natural, né? Ele é derivado de um arbusto lá da América do Norte, em que ele também tem uma ação junto à dopamina, que também melhora o humor dessas pacientes. Eu uso muito óleo de prímula, e o óleo de prímula tem uma coisa muito legal, que é o quê? Ele é rico em ácidos graxos da família do ômega 6, como o ácido linoleico, tá? E o ácido gama-linoleico, tá? Eles têm uma eficiência com relação a esses sintomas de TPM, dor mamária, inchaço, dor de cabeça, alterações do humor, né? Depois eu respondo vocês aí, pessoal. Eu só vou terminar aqui e a gente já vai conversar um pouco mais. E a gente consegue ter resultados muito bons, tá? Agora eu vou passar a falar a respeito dos medicamentos, do tratamento medicamentoso. Bom, não é linha A, mas é assim, escolha, uma das primeiras escolhas para o tratamento dessa TDPM, né? Os antidepressivos, né? Então, os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, que são fluoxetina, sertralina, paroxetina, tá? Escitalopram, ok? Essas medicações, tá? Como o nome diz, inibidores da recaptação de serotonina, vão deixar mais serotonina no cérebro dessas mulheres e, consequentemente, que a gente vê que a serotonina está mais baixa nessas pacientes, ok? E aí a gente vai ter uma melhora desses sintomas, principalmente os sintomas ligados a problemas psicológicos, ok? Os problemas físicos, como o inchaço, você pode controlar com espirulactona, que é um diurético, tá? Um diurético super bom, né? Então a paciente pode fazer uso dele também. Óbvio que tudo aqui, né, pessoal? Procure o teu médico, converse com o teu médico e veja quais são as opções melhores para você, né?
Não vá tomando diurético assim, pegando na farmácia, não vá, né? Vai consultar e ver o que é melhor para ti, né? Então a gente tem aí os antidepressivos, tá? Fluoxetina, paroxetina. Na adolescência, como ajudar a passar pela TPM com menos desgaste, tá? Eu acho que é um conjunto de coisas aí que a gente vai conversar ainda também mais um pouquinho. E os antidepressivos têm essa função de melhorar a quantidade de serotonina, fazendo com que essas pacientes tenham uma melhor qualidade de vida. Uma das segundas frentes para o tratamento dessa TPM seria os anticoncepcionais orais, ok? Mesmo a gente tendo hoje uma diminuição do uso dos anticoncepcionais, mesmo os pacientes tendo uma vontade cada vez menor de uso de anticoncepcional, e eu acho que isso é uma das coisas legais, eu concordo um pouco, mas a gente vê que os pacientes com menos, né, variabilidades hormonais, e o anticoncepcional faz isso, né? Você está tomando sempre uma quantidade certa de estrogênio e progesterona, você evita, né, com que ovule, você evita com que haja essas variabilidades hormonais e, consequentemente, né, a gente tem menos todas aquelas cascatas que a gente explicou agora ali, né, com relação à progesterona, na formação do GABA, na formação de serotonina, né? Então a gente acaba tendo, né, até uma melhora da TPM nessas pacientes que usam anticoncepcional. Um indicativo? Depende muito de ti, depende muito de como é que são os sintomas, né? Serve para todo mundo? Não. Né? Nem serve, não tenho não concordo assim que seja para todos os pacientes, né? Os diuréticos então são muito importantes, gosto muito da espironolactona, né? Antidepressivos, tá? Para pacientes que têm essa síndrome um pouco mais exacerbada, onde os efeitos colaterais, né, como todas as alterações ligadas aos sintomas psicológicos estão acontecendo, né? Então, a gente pode ter também uma coisa bem legal, assim, né? Que seriam a gente tentar também com as medicações, tá? A gente tentar com algumas mudanças na nossa vida, né, cotidiana, a gente também melhorar a nossa questão da TPM. Como o quê? Atividade física. Atividade física, cara, no final das contas acaba sendo bom para tudo, inclusive para TPM, inclusive para melhorar a nossa questão desse inchaço, desse edema, tá? Dieta hipossódica. O que é dieta hipossódica? Baixa quantidade de sal na dieta. Vamos diminuir o sal. A gente sabe que sal faz um acúmulo maior de líquido intersticial. Diminui a quantidade de carboidrato. Também tem uma efetividade boa, tá? Diminui a quantidade de cafeína. Tem uma efetividade boa. E mais uma coisa, evite álcool, tá? Então toda essa mudança de estilo de vida também pode, né, nos ajudar bastante com relação à TPM. Mas atividade física não pode ser esquecido. Psicoterapia, né? Então, assim, procurar entender também o que acontece, né? Isso é muito bom. Se a gente pudesse, todo mundo tinha que fazer terapia, né? Isso é bem importante. Se você está tendo sintomas que, assim, eu acho que continuar e fazer a psicoterapia é difícil diminuir o doce, né? A Bruna acabou de falar. E o uso do chocolate, Bruna, e todas as meninas aí, né? A tendência maior do uso do chocolate, ela tem uma explicação. Porque nos falta, no momento da TPM, uma coisa chamada triptofano. E o triptofano, ele é, né, um precursor de quem? Da serotonina. Então, quando a minha serotonina tá baixa, tá?
O meu triptofano ali vai estar ruim também, tá? Então a gente prefere, já que não dá para evitar o doce, ou você vai fazer para a serotonina estar baixa, uma suplementação com o triptofano, que existe triptofano para você fazer essa manipulação, né? Não tem para vender na farmácia, mas na farmácia de manipulação tem o triptofano, né? Então ele é um precursor da serotonina. Serotonina é o que deixa a gente feliz, serotonina é o que deixa a gente alegre, serotonina é o que não faz eu ter depressão. Se eu tenho depressão, eu tenho menos serotonina, né? Então eu compenso essa diminuição de serotonina pelo uso do chocolate. Então, já que vai usar chocolate, que use um chocolate pelo menos com uma grande quantidade de cacau, né? Pelo menos, né? Outros alimentos que eu achei interessante, que podem ter uma quantidade boa de triptofano: batata inglesa, feijão, queijo, morango, abacaxi e melancia, tá? Bem como o cálcio, né? O triste é que a gente prefere chocolate do que banana, é verdade, né? Mas melancia, abacaxi, morango, queijo, feijão, batata inglesa, pô, já dá uma levantadinha já, né? Não é tão ruim. E eu tô falando, pode até chocolate, mas que seja com alto grau de cacau, aquele chocolate mais pretão, né? Então, não esqueçam da vitamina B6, não esqueçam do cálcio, não esqueçam do magnésio, não esqueçam dos antidepressivos, não esqueçam dos diuréticos, não esqueçam do óleo de prímula, que eu gosto demais, né? Hoje você tem também somente o ácido gama-linoleico, que é chamado de gamaline V, né? Também tem uma quantidade legal desses ácidos graxos que são bastante importantes, certo? Bom, com relação à nossa conversa mais teórica, é isso aí, né? Agora eu vou deixar vocês à vontade para que vocês possam, né, perguntar, né? Aqui tem uma pergunta: doutor, sobre o Implanon, é melhor que o Dilmirena em relação aos hormônios? Pois estou tendo muita espinha com o Dil. Na verdade são coisas diferentes, né? Mas vai ter com o Implanon, com relação pelo menos à espinha, a gente vai ter um aumento da quantidade também, tá? Até que esse hormônio ele diminua a sua quantidade, que ele fique, né, numa concentração um pouco mais aceitável depois de um certo tempo de uso, ele também vai dar um pouquinho de acne, espinha também. O Mirena acontece isso. O Mirena tem uma progesterona, que é o levonorgestrel, que tem uma androgenicidade muito grande, a progesterona com mais androgenicidade que a gente tem. O que quer dizer androgenicidade? É a capacidade que esse hormônio tem de provocar sintomas androgênicos de homem, como acne, espinha, oleosidade, queda de cabelo, pelos, né? O Mirena não chega a dar pelo, não é isso, mas acne, espinha e oleosidade a gente vê isso bastante, ok? Vamos lá. Doutor, é normal menstruar mesmo usando DIU? É normal. Tem pacientes que nesse DIU, se a gente está falando de DIU Mirena, né? Se eu estou falando de DIU Mirena, é normal. Tem pacientes que a gente não tem 100% de pacientes que usam Mirena que ficam sem menstruar. A gente tem aí uma porcentagem de cerca de 20% a 30% das pacientes que ainda vão continuar tendo o ciclo menstrual, mas esse ciclo menstrual vai ser muito pequeno, né? Que a paciente relata que ela usa só um protetor de calcinha, né? Não usa aquela quantidade de absorventes e OB, né? Um sangramento mais volumoso, mas sim. Doutora, parar de menstruar é a melhor opção com a injeção trimestral, por exemplo? Bom, Carol, eu não gosto muito da injeção trimestral, que é a medroxiprogesterona, que é uma quantidade de progesterona assim bastante grande, né? É a Depo-Provera, então é uma progesterona de depósito, né? Por causa do aumento de peso, né? E por diminuir a densidade de mineral óssea, fazendo com que a gente perca cálcio dos ossos por um certo tempo, né? Então o melhor método talvez para a gente tentar diminuir sangramento seria o Mirena. Eu não gosto muito e eu não receito
medroxiprogesterona de depósito, como a Depo-Provera, que é essa de 3 meses, em função de aumento de peso, e assim, é muito difícil que as pacientes acabam ficando sem menstruar. Tem muitas pacientes que fazem irregularidade menstrual, e aí, assim, eu usaria ela só como método anticoncepcional para uma paciente jovem que não vai ter responsabilidade para tomar anticoncepcional, que a mãe fala, doutor, cuidado, pelo amor de Deus, me ajuda que ela vai engravidar. E aí eu taco, e aí eu não me importo com o sangramento dela, né? Vamos lá. Doutor, quanto tempo dura o DIU de cobre? A gente tem 2 DIUs de cobre. A gente tem DIU de cobre para 10 anos e a gente tem DIU mini de cobre que tem duração de 5 anos, tá? Essa variabilidade aí, né, de tempo, ela é determinada pela quantidade de cobre que a gente tem no DIU. Então a gente tem um DIU com mais cobre, mais tempo de duração, 10 anos, e a gente tem um DIU menor, que é o DIU mini Comfort, que a gente tem um tempo de duração menor de 5 anos, tá? Então são de 5 e 10 anos, né? E a gestrinona? Doutora Vanessa, colega nossa, sigam ela também aí no nosso Instagram, tá? Doutora Vanessa fez pós-graduação com a gente lá em São Paulo, né? Em medicina do esporte, né? É usuária de gestrinona. A gestrinona, no momento em que você coloca a gestrinona, Vanessa, pelo menos naquilo que eu consigo pensar fisiologicamente, você vai ter menos variabilidade hormonal também, né? Porque altas doses a gestrinona faz anovulação. Se ela faz anovulação, provavelmente a gente vai ter uma variabilidade menor de estrogênio e progesterona, por isso o ovário está parado, e consequentemente eu vou ter melhora dos sintomas de TPM também, né? Olha, até minha sogra entrou, Dona Lídia, tenho mais de 60 anos. Mirena é top mesmo. Deixa eu ver aqui. O Mirena é bom para TPM? Olha, né? Se eu te disser assim, se a menstruação é um troço que te incomoda muito, eu colocaria o Mirena como um método para tentar te ajudar, né? Se eu tivesse, se o sangramento não é uma coisa que te incomoda, né? Talvez o Mirena não fosse uma opção, né? Mas tem pacientes que sentem-se melhor por não menstruar, tem pacientes que essa sensação também de não menstruar também faz com que a paciente sinta-se menos inchada. Então, na verdade, não seria uma opção assim, não, vou usar o Mirena. Não tem isso como um indicativo, mas as pacientes, pelo fato de não menstruarem, elas acabam ficando mais felizes, né? Então não tem aquela coisa de ficar trocando, né, toda hora o absorvente. Então, doutor, tenho mais de 60 anos e continuo tendo sintomas da menopausa. Até quando? Olha, é difícil a gente poder estimar quando que isso vai parar, né? Para pacientes, há uma live sobre menopausa, a gente já tá, devido aos pedidos, a gente já pensou nisso aí, sim. Eu acho que vai acontecer, a gente está tentando fazer isso periodicamente nas quartas-feiras, né? Então eu acho que a gente vai conseguir fazer isso aí já na próxima, não nessa, talvez na próxima. A gente está conseguindo organizar legal esses assuntos. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que nos ajuda, que nos apoia e que nos assiste na nossa live. A gente teve uma visualização aí de quase de 1000 visualizações na nossa live da semana passada. A gente quer deixar esse espaço para toda quarta-feira, né? Eu sempre estou aqui no consultório, então eu termino os pacientes e aí a gente vai entrar e vai conversar assim, numa boa, com vocês a respeito desses temas aí, né? A gente pode ter um teminho que nem a gente fez aqui, uma coisa teórica, e depois a gente passar para as perguntas de vocês numa boa, né? Então acho que menopausa vai ser um dos próximos assuntos. Doutor, depois que tirei o Mirena, não estou usando a Bruna, não estou usando também anticoncepcional. A menstruação diminuiu muito.
antes de usar o Mirena era demais, né? Às vezes acontece, né, Bruno, da gente ter uma quantidade de menstruação grande, a gente usa o Mirena, diminui bastante esse sangramento, a gente tem uma atrofia endometrial bastante importante e depois a gente acaba tendo um sangramento um pouco menor. Eu já tive isso aí. Doutor, faz uma live sobre acne na mulher adulta. Faço. Sabe por quê? Eu vejo muita acne em paciente com síndrome do ovário policístico, paciente com DHT muito alto também, né? Esses pacientes, esse DHT ele pode ser em função de aumento dos níveis de testosterona, em que a gente tem a 5-alfa-redutase fazendo transformação dessa testosterona em dihidrotestosterona, que tem uma potência 20 vezes maior que a testosterona e tem afinidade muito grande pelo folículo piloso. Então aumenta a acne, oleosidade, espinha e pelo. Né? Então, isso é uma das coisas legais para a gente discutir também a respeito, né, de acne na paciente adulta. Né? Vamos lá, DIU de 5 anos e de 10 anos, a eficácia de proteção é a mesma? Muda em alguma coisa nas cólicas com DIU? Bom, então a Karen perguntou a respeito dos dois tipos de DIU. Né? O de 5 e de 10 anos, não, a eficácia deles é a mesma, né? O que muda aí talvez seria o tempo de duração, né? O tempo de duração desse DIU, né? Mas a quantidade de cobre ela é um pouco menor, mas isso não quer dizer que ele tem uma eficácia menor. Na verdade, a gente considera DIU de cobre, ponto. Né? Um que dura mais, outro que dura menos, mas a gente não considera que esse DIU de cobre tem uma eficácia maior ou menor que o outro. Muito bem, Tata, tudo jóia? Elvira, nossa, bastante paciente, demais. Jane ganhou neném, parabéns, Jane ganhou neném essa semana, né? Nenezão, super, acho que é Pedro, né? Se não me engano, né? Cassiano, olha aí, quanta gente, pessoal. Obrigado, viu? É uma satisfação estar aqui com vocês, é uma satisfação a gente estar conversando a respeito disso aí. Uma vez que eu tinha um pouco de receio de começar, olha a Michele aí, Michele também, a gente já fez parte da Michele também, de a gente ter esse contato aí pelo Instagram, né? A gente, olha a Ju... Olha só, Juliana Tavares também. Uau, ontem foi o Pedrinho, tá? Fernandinha. Oi, doutor, preciso marcar uma consulta urgente. A gente tá com saudade de todos vocês aí. Apareçam. A gente não parou durante a pandemia, a gente continua atendendo normalmente, né? Felizmente a gente tem aí nossos horários, a agenda tá seguindo num fluxo bom, né? Então, assim, a gente fica muito feliz por isso, né? Então, marque sua consulta, a gente conversa sobre TPM de novo, né? E eu acho que a gente vai... Oi, Claudinha! Ei, Claudinha, paciente antiga nossa também. Então, a gente vai manter esse horário todas as quartas-feiras aí para que a gente crie um hábito aí, Tatazinha, que a gente crie um hábito de poder conversar com vocês a respeito daquilo que vocês quiserem, daquilo que vocês pedirem, né? Depois desses 16 anos de formado aí, dando aula na faculdade, é bem legal a gente poder dividir todas essas coisas aí com vocês. E agradecer demais a vocês, né, pessoal? São 1.600 pacientes ano, né, que a gente leva aí, e a gente fica feliz com o reconhecimento de vocês. Carol, o que o senhor acha sobre a injeção trimestral? Diminui libido? Diminui, esse ovário para de funcionar, né? São 3 anos de... Olha aí, Rose, gostei muito. Sexta-feira eu vou colocar o implante. Opa, tem implante aí para sexta-feira, Rose. Isso aí. Os anticoncepcionais orais, os anticoncepcionais injetáveis, todos aqueles que a gente faz bloqueio ovariano, né? A gente cursa muitas vezes, e ainda mais o anticoncepcional injetável, que tem uma potência bastante grande de fazer o bloqueio ovariano, né? Ô Quinho, como é que você tá, meu querido? Quem é um grande amigo nosso,
advogado, obrigado, cara. A gente tem uma inibição bastante forte desse ovário com o uso de medroxiprogesterona injetável de 3 meses, né? Então, tanto que os pacientes, quando você para de usar esse tipo de anticoncepcional, a paciente até tem 1 ano para voltar a menstruar, 1 ano para conseguir engravidar novamente. Então, a diminuição da funcionalidade desse ovário também ocasiona aí uma produção menor de androgênio, principalmente de testosterona, que é um dos fatores importantes aí para essas pacientes, terem uma libido legal. Certo, pessoal? De nada, velho, de nada, que isso. A gente tá aí para poder fidelizar esse horário aí para que a gente possa ter um esclarecimento de dúvidas aí e uma conversa mais informal, né? A gente quer que vocês se sintam bem à vontade. Doutor, para colocar algum tipo de DIU, precisa parar o anticoncepcional? Não. Você pode estar tomando anticoncepcional. A única coisa que não pode é estar grávida, né? Tem que estar com o teu preventivo em dia, né? Mas é colocar o DIU e depois parar com o anticoncepcional. Pode continuar, se tem segurança, pode continuar com o anticoncepcional até o momento da inserção do DIU, não tem problema não. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Bastante gente, hein, pessoal? Bastante gente, fiquei feliz mesmo, né? Obrigado ao pessoal todo do Facebook que a gente anunciou lá a nossa live, né? Não, Tatá, infelizmente não. A gente não está colocando o DIU porque todos os procedimentos foram suspensos em função do aumento dos números de casos de Covid. Então o hospital está se mobilizando mais uma ala. Todos os equipamentos do centro cirúrgico estão sendo utilizados aí para poder, né, colocar essa disponibilidade para pacientes. Então a gente ainda não está fazendo com sedação, até porque se esses casos estão aumentando, o risco de algum de vocês ir colocar um DIU e adquirir Covid, a gente fica um pouco preocupado, né? Doutor, o preventivo tem que ser a cada 6 meses ou a cada 1 ano? Normalmente uma vez por ano, tá? A não ser pacientes que têm algum tipo de alteração, como células atípicas, ou pacientes que fizeram cirurgia devido a alguma alteração de colo do útero, como um NIC3, em que você teve que fazer uma conização, ou um CAF, cirurgia de alta frequência, a gente acaba fazendo a cada 6 meses, né? Mas normalmente uma vez por ano é o suficiente. Tá sobre adolescência, né? Bom, adolescência... Cara, a gente tem um abacaxi na mão, né? Porque a gente tem toda a questão de desenvolvimento, né? Que começa a acontecer nesse período da adolescência, desenvolvimento sexual, né? Com mamas, com coxa, bumbum, menstruação, né? A gente começa, e essa variabilidade hormonal, ela começa a ficar bastante grande. Então essas pacientes que são adolescentes, elas têm uma tendência a experimentarem, né, emoções muito intensas. São emoções aí que ficam, né, todo mundo foi adolescente um dia, todo mundo se apaixonou por algum, né, por uma menina ou por um menino, então a gente sabe que são aqueles rompantes. E também com isso, né, o período de TPM também pode fazer com que essas pacientes, né, depois ali do processo ovulatório que elas fazem, pode fazer também bastante estrago emocionalmente nessas pacientes, né? Eu fico um pouco de dó das pacientes muito jovens, assim, que sofrem de TPM muito cedo. Essas meninas, elas têm menstruado cada vez mais cedo, né, pessoal? Então, estou com pacientes aí com 11 anos já menstruando, então a gente fica pensativo, mas eu acho que começar, né, com essas medidas como vitamina, com magnésio, cálcio, vitamina D, né, com uma coisa mais leve, tentar passar por alguma outra coisinha antes de entrar aí com uma coisa mais pesada, como os antidepressivos, né, que são uma das primeiras escolhas para esse transtorno, antes de começar com anticoncepcional, né, eu acho que seria um pouco mais indicado, certo? Oh, que bom que
que ela nos ama. A gente ama todo mundo também, fica muito feliz. Certo, pessoal? Então ficamos por aqui. Quero agradecer demais a todos aí que estiveram presentes, a todos que estiveram aí tendo a paciência. Eu sei que 6h30 está todo mundo cansado, todo mundo querendo ir embora, mas você que está aí no carro pode ouvir a live, você que está terminando seu trabalho, que está arrumando para casa, né? Já deixe seu celular agendadinho aí, né? Todo dia, nas terças-feiras, a gente vai colocar um lembretinho para vocês, tá? E aí a gente vai deixar sempre essa quarta-feira para que possamos conversar a respeito de assuntos que vocês já nos solicitaram, né? Então, não é mulher, né? Marquinhos, mas a gente tá aí, Quinho. Não, mas a gente conversa sobre tudo. Tem problema, até do Covid nós estamos conversando, né? Então a gente vai deixar esse horário reservadinho aí na nossa semana, tá? A gente não tem hora de terminar, então assim, a gente vai até enquanto os assuntos forem se esgotando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos aí que nos acompanham, tá? Deus abençoe a todos vocês, né? Os homens deviam assistir para não achar que é frescura, eu também acho, tá? Eu acho que os comentários depreciativos não cabem nessa questão da TPM, né? Os comentários diminutivos, falando que mulher é isso mesmo, né? Eu acho que tudo isso também não convém, e os homens deveriam também aprender um pouco com essa síndrome e tentar respeitar, pelo menos, né? Quanto mais respeito, quanto mais apoio, melhor, né? E que a gente possa pelo menos viver com um pouco de qualidade mais de vida, sem ter que a gente ficando louca, se prendendo numa jaula a cada 15 dias, tendo que jogar chocolate pela porta para ver se ela se acalma um pouco, né? Chamar, né? E aí você vê, você tá falando brincadeira, doutor, senão acabou falando né? Mas eu sei que isso também, como a Marina, minha esposa, fala assim, ela fica tão louca que ela ri dela mesma, né? Nessas situações, né? Mas assim, é uma coisa que a gente tem que procurar tratar, pessoal, tá? Porque isso acaba impactando bastante na vida diária da gente aí, certo? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!